palavra do Senhor nos diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo as multidão das tuas misericórdias. Lava-me por completo da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilos de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora de tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna-me dar a alegria da tua salvação e sustente-me com um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará os teus louvores. Porque te não comprares em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. O sacrifício para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrido não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício da justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Pode se sentar, irmãos. Irmãos, a gente vai começar essa vigília falando do pecado, porque o pecado é o jugo que pesa sobre nossos ombros. Em 2 Samuel, no capítulo 11, a palavra do Senhor diz que aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. A gente vê aqui no capítulo 11, do 2 Samuel, que era um tempo de guerra. E Davi era um guerreiro, sim ou não? Sim, Davi era um guerreiro do Senhor. Davi era valente. Davi enfrentou o gigante quando o exército inteiro se acuava para defender o nome do Senhor Jesus. Davi guerreava com o urso e arrancava da boca do leão a ovelha do seu pai. Ele defendia o rebanho do seu pai. Mas chegou um tempo que Davi resolveu baixar a guarda, não ir para a guerra. Ele resolveu ficar em casa, tirar uma folga da batalha. E nós sabemos que a nossa luta contra o crente, contra o cristão, contra o filho de Deus, é uma luta diária. E não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades, é contra os espíritos malignos deste mundo, os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas Davi resolveu abaixar a guarda e ele ficou em casa enquanto toda a nação guerreava. E a palavra vai contar que ele, saindo na janela, ele viu uma moça tomando banho, uma moça muito bonita. E ele procurou saber quem era essa moça.
E disseram para Davi: esta é a esposa de Urias, ela é casada, ela tem uma família. Mas Davi resolveu dar ouvido na tua carne e cair no pecado, cair na tentação. E ele mandou chamar esta moça, ele se deitou com ela, e mais tarde ela chega para ele e diz para ele que ela está grávida. E agora Davi se encontra numa situação de desassossego, porque o pecado tira o sono, o pecado tira o sossego, o pecado tira a paz, o pecado cega o discernimento espiritual. E Davi se esquece de Deus, se esquece dos mandamentos da palavra de Deus, e ele começa a arquitetar um plano para tampar, para jogar esse pecado por debaixo do tapete, para esconder esse pecado. E ele manda chamar Urias, e ele fala para Urias, que procurando saber da guerra, agrada Urias, passa a mão na cabeça de Urias, e fala para Urias: vai para a tua casa, vai descansar, para que Urias pudesse ir para casa, passar a noite com a sua esposa, e então assumir um filho que não era dele, e a vida de Davi estava sossegada. Porém Urias não tinha se apartado da guerra. Urias era fiel ao seu rei, era fiel ao seu povo e era fiel ao seu Deus. E enquanto Davi estava tirando folga das batalhas, Urias falou: eu não posso me descansar, porque enquanto eu estou descansando, o meu povo está guerreando, muitos estão morrendo, eu não posso estar descansando. Enquanto eu estou descansando, pode entrar alguém aqui, invadir o palácio e matar o meu rei. Então eu tenho que estar em prontidão, eu não vou abaixar a guarda, eu vou continuar orando, eu vou continuar intercedendo, eu vou continuar de prontidão em pé. E então o plano de Davi falha, o plano de Davi de encobrir o seu pecado cai por terra ali, e ele arquiteta um outro plano ainda mais maligno. Ele escreve uma carta para Joabe, e ele entrega na mão de Urias, o seu servo fiel, o seu amigo, o seu oficial do seu exército. E Urias leva a sentença de morte em suas mãos. Urias podia ter lido, mas ele confiava no seu rei. E ele entrega então nas mãos de Joabe a sua sentença de morte. E Joabe então coloca Urias na frente da batalha e manda ele para a guerra. Enquanto os inimigos se aproximam, a palavra diz que eles tiram a proteção, ele tira a retaguarda. Só que não vem sozinho, ele tira a retaguarda, mas alguns homens ficam ali batalhando, porque nem todo mundo sabia dos planos de Davi. E alguns falaram: eu não vou deixar Urias sozinho, eu vou continuar lutando, eu vou continuar batalhando. E Urias morre naquela guerra. Só que com ele morre também outros homens. E Joabe manda avisar Davi que Urias tinha morrido e outros servos tinham morrido. E Davi fala: tudo bem, fala para ele ficar tranquilo, ficar em paz, guerra é assim mesmo, uns morrem, outros vivem, está tudo certo. E Davi teve uma sensação de liberdade: agora o meu pecado está encoberto, agora daqui a um tempo eu caso com Batseba e assumo ela como minha mulher, e todos vão falar: olha que rei legal, ele casou com a mulher de Urias para dar uma proteção para ela, em favor ao seu leal oficial que morreu na guerra. Mas Davi esqueceu que nada se escapa dos olhos do Senhor, que os olhos do Senhor percorrem por toda a terra, e ele não escapa nada dos olhos do Senhor. Davi se esqueceu disso tudo. E o pecado de Davi destruiu uma família, mas não foi só uma família. Outras mulheres ficaram viúvas através do pecado de Davi. Outros filhos ficaram órfãos, sem os seus pais, famílias destruídas, dores, sofrimento, por causa do pecado, porque o pecado, ele expande tristeza, dor, sofrimento. E Davi achou que estava tudo certo, que ele tinha abafado tudo, que ele tinha escondido tudo, que estava tudo tranquilo.
mas Deus estava vendo. Em um determinado momento, Deus se intromete na conversa, Deus entra no assunto, levanta Natan e manda Natan levar um recado para Davi. Davi, o tempo tinha passado, os anos tinham passado, o menino tinha nascido e estava tudo certo. Mas de repente Natan chega e conta aquela historinha que todo mundo conhece. Um servo tinha várias ovelhas e um tinha uma só. E então ele precisava de uma ovelha para fazer, um cordeiro para fazer, e ele pega o cordeiro daquele que tinha um só, sendo que ele tinha um monte, destruturando, tirando o sustento daquela família. E Davi se enfurece e diz: esse homem tem que morrer, porque o pecado faz isso conosco. O pecado, ele coloca uma trave nos nossos olhos. Nós conseguimos enxergar o pecado do outro, nós conseguimos enxergar o erro do outro, mas nós não conseguimos enxergar o nosso erro. Diz que o inimigo desse mundo, a palavra diz que o inimigo desse mundo cega o entendimento, cega os olhos, tira o discernimento espiritual. E quando a gente abre brecha para o pecado, então o inimigo deste mundo entra na brecha e ele cega todo o entendimento. É como essa caminhonete minha. Se eu abro a porta com a chave na ignição, ela começa pi, pi, pi. Se a luz está acesa, eu desligo a ignição, ela começa pi, pi. Aquele barulho me irrita e eu tenho que desligar. Mas quando você está no pecado, o Espírito Santo já não acusa mais. E é como se tivesse dado um pane, rebentado algum fio da caminhonete, que a chave está na ignição, mas não apita. A luz está acesa, não apita. Mas se para um carro ali na frente, eu vou enxergar que aquele carro está com a luz acesa, mas eu não estou enxergando que a minha está. O pecado faz isso nas nossas vidas, enxergar o erro do outro, mas não o nosso. Mas o que acontece? Natan fala: esse homem é você. E naquele momento, foi como se Natan ligasse de novo os fiozinhos do sensor e tudo começou a apitar na cabeça de Davi. E ele percebeu o erro que ele tinha cometido, a falha que ele tinha cometido. Ele conseguiu ver que ele tinha destruído uma família. E Deus falou para ele: por causa disso, a espada não se apartará da tua casa. O que você fez escondido, fará os teus filhos na tua casa, aos olhos de todo mundo, na luz do dia. Porque é uma colheita, o mundo espiritual, nós temos colheita. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Davi destrói famílias, traz desgraça para sua casa. Traz o adultério, traz a espada, traz a morte, traz o inciso. Amon se deita com a sua irmã, Absalão mata Amon, vira uma guerra danada, há um adultério na família de Davi. Tudo a consequência do pecado. O pecado destrói famílias, destrói vidas, destrói o que está ao redor. E quem olha para Davi com os nossos olhos acusadores, apontadores de dedo, podia falar que este homem estaria no inferno hoje, porque cometeu crime, cometeu um pecado absurdo. Mas a palavra diz que esse homem é segundo o coração de Deus. Por quê? Porque no salmo que a gente leu, assim que Davi abriu os seus olhos para o seu pecado, ele se humilha diante do Senhor, ele se lança aos pés do Senhor e ele pede perdão de todo o coração. O pecado é um jugo pesado, mas Davi rasga o seu coração diante da presença do Senhor. Já Davi se humilha na presença do Senhor e diz: eu pequei mesmo, não foi o meu irmão, sou eu pequei e pequei contra ti. Eu fiz o que era mal aos teus olhos. Tira de mim o trono, tira de mim o reinado, tira de mim me expõe na sociedade, mas não tira de mim o teu espírito, isso eu te peço. Porque Davi sabia que o Espírito do Senhor é o que há mais importante em sua vida. O pecado é um jugo e é um objetivo satânico de impedir você de olhar para Jesus, de crer que Ele pode mudar a sua vida. Jesus veio ao mundo
para que você seja liberado da jaula, para que você seja tirado das garras de Satanás, do cativeiro de Satanás, do cativeiro espiritual. Jesus veio nesse mundo e Ele morreu naquela cruz para quebrar o jugo. Em Isaías 61:1 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Em Jeremias 2:20 diz que: quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas, dizia tu: nunca mais transgredirei. Contudo, em todo outeiro alto e debaixo de árvores verdes te andarás encurvados e corrompidos. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteira fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada e vide estranha? Era Jesus falando. Era para você andar comigo, era para você não se afastar de mim, mas você preferiu os prazeres da carne, você preferiu andar no pecado, e o pecado distancia você de Deus. Mas Mateus 11:28-30 diz: vem a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomei sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vos encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Romanos diz: portanto, agora nenhuma condenação há em Cristo Jesus. João 1:9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso que Davi sabia, que se ele dobrasse na presença do Senhor, ele era justo para perdoar, ele era justo para tirar de cima dele o jugo que estava pesado, que estava destruindo a sua vida. Por mais que as consequências iam acontecer, mas Deus ia estar com ele. E Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. E para a gente começar hoje esta nossa vigília, eu quero proclamar que hoje Deus vai fazer grandes coisas em nosso meio, que o Espírito Santo de Deus vai descer com poder em nosso meio, vai batizar com seu Espírito Santo, vai renovar quem precisa ser renovado, vai trazer de volta aquela ovelha que está perdida, vai fazer uma obra grande. Mas o Espírito Santo de Deus não habita em casa suja, em casa que há lixo. Nós precisamos tirar toda a sujeira do nosso ser hoje à noite, nesse momento, nesse primeiro momento de oração. Nós vamos nos dobrar diante do Senhor, rasgar não só as nossas vestes, mas o nosso coração, diante da presença do Senhor, confessando os nossos pecados, lavando as nossas vestes, nos purificando no sangue do Cordeiro, aquele que nos lava, que nos reme, que nos purifica, que nos faz ser novos de novo, renovar, pedir perdão para Deus dos nossos pecados. E só assim o Espírito Santo vai mover